Ei, estamos aqui juntos participando desse momento muito especial, agora 20 horas, desse dia 28 de julho de 2023. Olha, já estamos terminando esse mês e sempre na última sexta-feira o assunto nosso hoje aqui é Apocalipse hoje. E ficaria muito legal se você já mandasse aí um boa noite para nós, tá bom? Olha, já estamos aqui a Rosânia de Oliveira já está mandando aqui o boa noite, já agradecendo aí pelo nosso programa. Vamos bater um papo muito legal sobre o Apocalipse. Eliane Farias também aqui dando boa noite para nós, dizendo, queridos irmãos e pastores, já estamos acompanhando a Rádio BBN com muita alegria. Já ouvimos lindas mensagens e louvores e agora aguardando Apocalipse hoje, que Deus possa nos abençoar. Então, se você está aí no nosso WhatsApp, já vai mandando aqui o boa noite, tá bom? Ronaldo Jimenez aqui também conosco. Ronaldo querido, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Obrigado aí por estarem ligadinho conosco aí nesse tempo aí. Você pode também nos acompanhar no YouTube, já estamos lá no YouTube, tá todo mundo bonito aqui. Eu tô bonito demais, daqui a pouco vamos ver o nosso convidado, o pastor Gabriel. O pastor Gabriel não é muito bonito assim não, viu? A gente sempre pega um feio pra contar a história. Hoje o feio não dá para ser o visitante, né, Gabriel? Então é isso aí. Então você pode nos acompanhar também, Rádio BBN, Apocalipse hoje, é só clicar em cima do nosso tema, do nosso assunto e você já vai estar conosco, tá? Do lado de lá, Daniele Batista, Deus abençoe a sua vida, Valdemir Nogueira dando uma boa noite para nós, Marisa Martins, olha, lá de João Pessoa, tá aí ligadinha conosco, viu? E olha, tá mandando um abraço aqui já pro pastor Ivan. Pastor Ivan, nem apresentamos, o pessoal já está dando saudação aí. Marcos Zaparoli aqui conosco, aqui, dando boa noite. Deus abençoe a todos vocês que estão ligadinhos com a gente, que Deus nos abençoe e que tenhamos realmente uma noite muito abençoada, de muita informação, de muita inspiração bíblica para a sua vida. Então vamos começar assim, vamos começar com o pastor Gabriel, e pastor Gabriel já vai usar da palavra e já vai apresentar o pastor Ivan, que eu acabei de conhecer agora também. Vamos lá, pastor Gabriel, uma boa noite, seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui de novo, né? Em uma sexta-feira de Apocalipse aqui conosco. Com certeza, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo também pelas redes sociais. E é sempre um prazer estar aqui nesse programa que já está se consolidando aí, última sexta-feira de cada mês, Apocalipse hoje, sempre trazendo aí convidados também, especialistas, pessoas de renome no assunto. E hoje o assunto não que os outros foram menos importantes, mas hoje a gente vai ter um gostinho especial. Já vou até dar um spoiler aqui. Nós vamos falar mitos a respeito do Apocalipse, mitos a respeito do dispensacionalismo. É, isso aí, o assunto vai ser bom mesmo, viu? E olha, se você está nos ouvindo e não conhece muito o Apocalipse, é um novo crente, fica tranquilo, tá bom? Esse povo que está conosco aqui, ele vai traduzir os termos, você vai poder entender, não é? Porque, pastor Gabriel, o que novo crente tem medo do Apocalipse, a gente começa a falar aqui de Apocalipse, eles vão até com medo para casa, viu? Eles têm medo de taça, têm medo de cavalos, de cavaleiros e tudo mais, viu, pastor Ivan? Não tem jeito, viu? O pessoal fica meio amedrontado aqui. Mas você continua aqui conosco, tá bom? É muito importante. E agora nós vamos conhecer o nosso convidado, mas mandando aqui um abração para Douglas Fustigi, que gosta demais do Apocalipse hoje. Deus abençoe a você também, meu querido irmão, e vamos seguindo em frente. Pastor Gabriel, como é que você conheceu esse homem aí? Qual que foi aí o momento de você conhecer para que os nossos ouvintes estejam ligadinhos aqui com a gente? Certo. Bom, já faz cerca de um ano, mais ou menos, né, pastor Ivan? A gente se conheceu nessa última conferência petibulacionista do Seminário Batista Livre, né? O pastor Jamierson sempre pede a minha ajuda para nós levantarmos os participantes em cada ano que vai ter a conferência. Nesse último ano, o pastor Jamierson me apresentou o pastor Ivan, que foi um participante ali também, fez a palestra dele ali com maestria sobre o assunto, né? E também já foi escalado, já se tornou professor do Seminário Batista Livre também, e agora já está com a gente aqui fazendo parte do time. Que legal, então.
Pastor Ivan, seja muito bem-vindo, viu? Uma honra muito grande tê-lo aqui e eu tenho certeza que você vai voltar outras vezes, vai ser um amigo de Boas Novas e da Rádio BBN, viu, querido? Uma honra muito grande recebê-lo. Fala um pouquinho de você, pastor. Quem que é o pastor? Casado? Quantos filhos? Conta aí tudo para nós, porque é isso que a turma que está do outro lado lá gosta demais de ouvir. Sim, meu nome é pastor Ivan Santos, né? Eu sou de Sorocaba, casado, tenho 2 filhos, sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus, Amém. Pastoreando uma congregação no momento, e nós também trabalhamos com seminário escatológico, eu prego a palavra, às vezes em outras congregações, dou aula no nosso Instituto Teológico ali, na nossa igreja, né, o SECADES, aqui também, como bem já disse o pastor Gabriel, né, Seminário Batista Livre, e assim nós vamos fazendo a vontade de Deus e falando sobre Apocalipse, escatologia, o arrebatamento da igreja, que é um assunto tão pertinente para os nossos tempos, né? É verdade. Mas quando começou, pastor, esse gosto pelo Apocalipse? Essa pergunta a gente faz para todo mundo Sim. que chega aqui. Como é que gosta? Você era pequeno, começou a ler algum livro, foi uma pregação que te inspirou? Como que o Apocalipse entrou na sua vida? Eu creio que o primeiro contato com o Apocalipse, escatologia em geral, de forma mais detalhada, se deu pela literatura publicada pela editora Vida, de Dying Pentecost, Manual de Escatologia, que é um sucesso no Sucesso, Brasil, é né? verdade. Dying Pentecost foi um grande teólogo ali do Seminário Teológico de Dallas, né? Então ali eu já comecei a me aprofundar em detalhes, mas os primeiros contatos mesmo se deu através do rádio, né? O meu pai, já de longa data, lá no Paraná, não tinha energia, não tinha nada, mas tinha um radinho a pilha. Opa! E acompanhava ali os estudos do pastor Davi Nunes, que é um pastor congregacional, que traduzia os estudos e programas de rádio do professor e pastor John Vernon McGee, lá do Texas, Do né? Texas, é a turma do Isso. Texas. E ali é dispensacionalismo, é pré-tribulacionismo, falava sempre sobre escatologia, dava uma ênfase muito boa, né? É um estudo da Bíblia verso por verso, mas a escatologia é dispensacionalista. Então, já nesse momento, eu comecei a despertar o interesse por escatologia, já entendendo melhor qual que seria realmente a minha posição. A posição, né? Isso, quanto tempo, pastor? Você era jovem, como que é? Você é bem jovem mesmo, né? Até hoje. Sim, eu tenho 40 anos, né? Com 4 ou 5 anos de idade, eu já escutava meu pai ouvindo, né? E Sim. acompanhava com ele ali, já pegava algumas informações. Que gostoso. Mas no início da minha conversão, em 2005, antes de eu ler qualquer livro, eu comecei a estudar a Bíblia por esse mesmo programa, que tem até hoje, acho que passa na Sim. Rádio Transmundial. Passa Acho que é o Itamir Neves que apresenta Isso. hoje o Através da Bíblia. através da Bíblia, é isso mesmo. Enfim, então assim, a escatologia em si começou ali. Aí depois nós fomos aprofundando Claro. através de outras literaturas, né? Interessante, muito legal. Bom, a gente vai continuar aqui conversando e mandando sempre um abraço carinhoso aqui. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui, para sempre honrar cada um de vocês que estão ligadinhos aqui na gente. Olha, a Ziloleide. Mas de vez em quando vocês dão um quebra-língua aqui, viu? Ziloleide, você deve ter um apelido aí para facilitar aqui, né? Tá dando boa noite, pastor Wagner, então já conhece. Zé Carlos Ribeiro Cardoso também aqui conosco, ouvindo sobre Apocalipse. Aparecida Rodrigues dando graça e paz, olha, de Santa Bárbara do Oeste. Tá lá mandando um abraço e acompanhando a gente aqui. Para você também, o nosso abraço carinhoso. Olha, se você tiver aí fácil aí o seu celular, manda um boa noite aqui para mim, aqui no WhatsApp da nossa rádio, a sua rádio, Rádio IBBN. E a gente vai, então, agora começar a nossa conversa para você entender o tema. Pastor Ivan, fala para nós, por que você escolheu essa palavra mitos? Mitos para introduzir o assunto de hoje. Porque no nosso país, no Brasil, é muito comum nós ouvirmos até mesmo pessoas de renome, né, na teologia apresentar conceitos, ideias, especificamente sobre a origem do dispensacionalismo e do pré-tribulacionismo que não condiz com a realidade e os fatos históricos, né?
Então, quando se fala ali de um pré-tribulacionismo que teve início em Margaret MacDonald, ou apenas em John Nelson Darby, quando você pesquisa relatos históricos precisos, você vê que o dispensacionalismo e também o pré-tribulacionismo que anda junto, né, já é anterior a John Nelson Darby. Então, no Brasil, se propaga muito esse mito até hoje, né? Quem está sempre aí nas redes sociais, vez ou outra, se depara com algum vídeo de alguém falando o dispensacionalismo ele tem apenas 200 anos 200 ou 150 anos. anos. Sim. Não. Então, hoje eu quero apresentar aqui Legal. algumas provas documentais de que, de fato, antes de Darby, né, já existia e que Darby não extraiu as suas ideias de Margaret MacDonald, né? Até tem aqui um trecho de uma obra que traz relatos e sermões pregados por ela, e nós podemos chegar à conclusão facilmente que ela nunca foi pré-tribulacionista. Interessante, interessante. Então aí veio a extração da palavra mito mesmo, né? E cada um dos ouvintes tem que entender que quando o pastor está dizendo aqui que são pregadores de renomes e estão mencionando isso, falando aquilo, aquele outro, a verdade é assim, nós não pastoreamos mais sozinhos, nós estamos pastoreando com toda essa turma da internet. Exatamente. E olha, eu sei que o pastor Ivan lá na sua congregação, até mesmo o pastor Gabriel no seminário e nas andanças dele, que ele prega em tudo quanto é canto aí, a gente percebe claramente que está sendo ensinado coisas que não existem e de fato a palavra mito é bem usado mesmo, porque isso vai criando uma cultura na cabeça das pessoas e uma palavra até errada, repetida várias vezes, acaba se tornando verdade para as pessoas, né? A verdade para as pessoas. Mas, pastor Ivan, minha pergunta, daqui a pouco eu volto para o Gabriel, é o seguinte, a posição da Assembleia de Deus, não é? A respeito, por exemplo, do milênio, da tribulação, qual que é a posição da Assembleia de Deus? Que é uma discussão que houve aqui na nossa igreja um dia, quando a gente distribuiu o mapa do Apocalipse de uma maneira bastante resumida. Então tivemos assembleanos que dizem assim, não, a nossa posição era essa. Não, eu nunca ouvi falar isso, pastor. Então, eu não sei se é falta de informação, mas a Assembleia de Deus, eu sei que a ligação sua é Ministério Belém. Aqui, pastor José Wellington, amigo nosso, pertinho aqui da gente. Qual que é a posição do assembleano? Tem várias posições ou é uma só? Na escatologia, a posição predominante é uma só, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Tá, dispensacionalista. Quando nós vamos falar sobre dispensacionalismo, nós poderíamos dizer que a posição assembleiana é do dispensacionalismo clássico. Né? Eles mantêm aquela visão inicial lá do Seminário Teológico de Dallas. Né? Nós temos hoje o dispensacionalismo revisado e temos também o progressivo. O revisado é mais comum nas igrejas batistas mesmo, mas em meio à Assembleia de Deus existem muitos dispensacionalistas revisados hoje, né? Por hoje conta também das inúmeras obras que já estão sendo publicadas pela Chamada e agora pela editora Carisma também, o qual eu faço parte ali do Conselho Teológico, né? Sempre indicando obras de referência. Então, assim, hoje já existem. E assim, é um detalhe pequeno que tem nessa diferença entre dispensacionalista clássico e revisado. Em linhas gerais, podemos dizer que a escatologia assembleiana ela é pré-milenista, dispensacionalista e pré-tribulacionista. Né? Um ponto que sempre é enfatizado e sempre pregado em cima de nossos púlpitos com clareza é o pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja será de fato arrebatada antes da grande tribulação, não durante, na metade ou no final da grande tribulação. Então essa é uma posição muito firme nas Assembleias de Deus. Tá certo. Gabriel, tua impressão aí quando você prega na Assembleia de Deus, é isso mesmo que o pastor Ivan está falando? Sim, na prática a gente vê muito isso, mas uma coisa que eu até queria pedir depois o seu complemento, pastor. Mas a gente vê, embora a gente saiba que está errado, em muitas igrejas eu vejo isso de forma bem acentuada na Assembleia, talvez uma ideia assim leiga de arrebatamento parcial.
Sim. Aquela questão de os mais santificados. Os mais os crentes de elite, os suprassumos serão arrebatados. Os crentes meia boca, pé de chinelo vão ficar aqui para sofrer a tribulação, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que é defendido um pré-tribulacionismo, também se cai muito nesse erro de arrebatamento parcial. Sim, principalmente há 20, 30 anos atrás, esse conceito era mais forte. De que no arrebatamento, somente os crentes espirituais, fiéis, assim chamados, aqueles que tinham um nível de santificação mais elevado, seriam arrebatados, né? Usando sempre como base a parábola das 10 virgens. Ok. Então tinha que ter azeite, muito azeite, tem que ter uma vida... E de fato, a Bíblia nos exorta, sim, a santificação, a pureza, mas em partes isso se dá por conta de uma fraqueza ou falta de conhecimento mais detalhado em relação ao próprio arminianismo das Assembleias de Deus, né? Porque, lamentavelmente, alguns pregadores e ministros, não todos, acabaram muitas das vezes pregando não uma soteriologia arminianista, mas voltado mais para um semi-pelagianismo, em que a santificação ou obras, de alguma forma, é crucial para que você realmente chegue aos céus. Aí existem inúmeros textos que são usados, né? Tem que perseverar até o fim, sem santificação ninguém verá Deus, então se você não for bem santo, você não será arrebatado. Agora, interessante, né? Porque não sabem, a teoria do arrebatamento parcial, ela surge em meio a hereges, né? Pregadores ou ministros pelagianos, literalmente. É por isso que eles elaboraram esse conceito, né, de um arrebatamento onde somente os puros, os bem crentes, são arrebatados. E aí surge a ideia de arrebatamento parcial, porque o restante, os carnais, são deixados para serem purificados, purgados pelo fogo da tribulação. Mas no meio assembleiano nem se sabe desse conceito de arrebatamento parcial. Boa parte dos ministros nem sabe o que é isso. Que coisa, né? Então, precisamos espalhar o Seminário Batista Livre mais por aí, viu? É isso aí. Para poder realmente ensinar a verdade para esse povo. Mas, pastor, olha, também no meio batista, eu quero dizer que boa parte dos pregadores nossos jamais pregam sobre o Apocalipse. Eles não se sentem aptos, eles não mencionam isto, eles ficam realmente na superficialidade de 3 ou 4 textos. Gabriel pode dizer mais a respeito disso, porque ele está aí no meio de todo esse povo todo aí, né? Mas nós também temos, eu não digo que é ignorância do pastor ter ido para um seminário e não ter aprendido, só se ele faltou na aula naquele dia, né? Mas há realmente eu não sei, para mim é quase que uma versão Apocalipse. É muito complicado, muitos posicionamentos, há muita confusão. Então é mais ou menos o seguinte: eu pulo essa parte e fico com o restante dos evangelhos. Então isso também tem uma quase ignorância, como você falou. Isso também tem no nosso meio, eu percebo isso claramente. Gabriel pode testemunhar também disso. E para mim, eu acho que ignorância é o maior problema aí a respeito do Apocalipse, né? Porque, no fundo, a gente percebe que, como as palavras tem aquela questão mais tradicional de você puxar termos que são antigos e para explicar aquilo que é novo, a turma já evita todo esse tipo de coisa, né? Então, não é só na Assembleia, não, mas eu estou perguntando da Assembleia exatamente para poder posicionar todo mundo, porque, veja só, hoje o mundo pensa o seguinte, que a Assembleia de Deus talvez seja o grupo mais próximo dos batistas, na visão da igreja mais tradicional, né? Então, aquilo que era a grande diferença do passado, hoje não é mais diferença entre nós, né? Então, eu imagino que se a gente pegar esses dois grupos e trabalhar bem com eles, eu acho que a gente pode crescer muito no Apocalipse. E isso tudo que a gente está discutindo aqui se tornar uma matéria que as pessoas tenham sede de perceber, não é? Então vamos fazer o seguinte agora. Agora já são 19 minutos, já passou. Eu vou dar um abraço bem carinhoso aqui, ó. Alberdan, deixa eu ver aqui. Alberdan, tá na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Alberdan, Deus abençoe a sua vida. Dani Batista também do lado de cá no WhatsApp conosco. Cibele Zupo tá lá em Ilhabela, né?
aquela ilha maravilhosa aqui do nosso litoral. Deus abençoe, viu, Cibele? Um abraço também para Ricardo Puter, que está aqui conosco. Deus abençoe muito a sua vida. Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui no YouTube, o pessoal que também está acompanhando a gente, a nossa imagem aqui, né? Ó, Aparecida Rodrigues, também aqui conosco. Rodrigo Valério. O Douglas está agora arrependido, agora já perguntando aqui, ó, uma coisa muito curiosa. A maior parte dos presbiterianos irmãos creem em um arrebatamento pós-milenista, onde a igreja passa pela grande tribulação de fato, não é? Quer dizer, pastor Gabriel, presbiteriano, vai experimentar da tribulação e da grande tribulação mesmo? Olha, eles acreditam que vão, né? Mas considerando que são nossos irmãos em Cristo, sendo salvos, serão arrebatados antes da grande tribulação junto com todos nós e serão pegos de surpresa, né? Mas é realmente a forma com que eles acreditam, até porque o presbiterianismo ele segue a confissão de fé de Westminster. E essa confissão ela ensina o aliancismo, o amilenismo e o calvinismo, né? São os 3 pilares dessa confissão de fé. Então, na escatologia, por conta de subscreverem a confissão de fé de Westminster, eles abraçam essa questão do amilenismo, né? E do pós-tribulacionismo no que tange ao arrebatamento. Que legal. Bom, se você tem pergunta, já vai fazendo como o Douglas Fucigi acabou de fazer e já teve a resposta aqui. Gisele Nascimento, boa noite, pastores. Esse tema é muito importante para que possamos entender como será a volta de Jesus e os últimos dias antes do juízo final. É isso aí mesmo, viu? Vamos pro lado de cá e vamos ver agora no WhatsApp aqui. Sueli Aguirre, simplesmente dando a paz do Senhor, a Cibele concordando aqui conosco e dizendo um gostoso amém. 20 horas, 27 minutos desta última sexta-feira desse mês, o mês de julho, e estamos aqui firmes aqui, procurando incutir no seu coração e na sua mente o valor do Apocalipse, de você amar as Escrituras Sagradas, mas não excluir esse livro de Deus. E, aliás, esse livro que tem tudo a ver com o momento que a humanidade está vivendo. Por isso queremos agradecer, olha, Célia Regina Mello aqui conosco e Luiz Augusto lá de São Vicente. Deus abençoe as suas vidas, viu, querido? Olha, Jair Santana Barbosa, boa noite, pastor Wagner, que bênção. É tão boa sexta-feira aprendendo mais do Apocalipse. A Carmen está aqui também conosco, dando boa noite para todos nós. Assunto muito bom, interessante. Sempre aprendo algo novo. Ei, Carmen, fique sim aqui conosco aqui, porque tem muita coisa muito abençoada para a gente compartilhar, tá bom? Eu vou responder daqui a pouquinho. Também, olha, a pergunta aqui, Gabriel, é assim: onde os cristãos vão morar durante o milênio? E como será um meio de salvação no milênio? Bom, como o nosso assunto temático hoje é outro, daqui a pouco a gente volta para você, viu? O pessoal lá do Rio Grande do Norte aí, atravessando esse Brasil inteiro para fazer uma pergunta aqui em São Paulo. Que bom, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Pastor Gabriel, a pergunta agora para o nosso entrevistado é sua. No tema que ele escolheu, pastor Gabriel, você que ama o Apocalipse, o que é que você quer dar uma cutucada nesse homem e dizer assim: conta para nós o que talvez mais intriga aí o seu coração, pastor Gabriel. Pergunta aí pro Ivan aí, vamos lá, fazer um teste com o Ivan aí. Pastor Ivan, estava assistindo há um tempo atrás aí um podcast na internet e um pastor bem conhecido aqui no meio brasileiro, não vou falar o nome, mas vocês podem achar facilmente aí, perguntaram para ele assim: por que você não acredita no arrebatamento antes da tribulação? E aí ele disse assim: eu não acredito em arrebatamento secreto, né, como ele gosta de usar esse termo, porque ele começou com Darby, tem cerca de 200 anos, e Darby criou isso, como eu posso dizer, influenciado por Margaret MacDonald. Existe embasamento histórico para essa afirmação? Em hipótese alguma, né? Inclusive é isso que nós vamos começar a tratar agora. A própria ideia de um dispensacionalismo, de um pré-tribulacionismo em Darby em si, a parte de Margaret MacDonald, já é um erro no que tange ao estudo histórico da origem do dispensacionalismo, né?
Nós em breve apresentaremos aqui alguns pregadores, muito antes de Darby, que já pregavam claramente um arrebatamento pré-tribulacional, além de serem também dispensacionalistas e pré-milenistas, né? Inclusive, algumas citações que eu irei fazer em breve são extraídas desta obra extraordinária, que foi publicada pela editora Carisma, do qual eu faço parte do Conselho Teológico. E aqui nós temos mais de 400 páginas que tratam sobre o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo, conforme ele foi desenvolvido, muito antes de John Nelson Darby. Isso, né? continua falando, pastor, eu só vou tentar pegar Vamos lá. o livro aqui junto. Aí, tá aí o livro, né? Então, assim, Esse é o que você lê. para quem realmente quer saber os fatos históricos, como que surgiu o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, aqui nós temos mais de 400 páginas, com todas as informações históricas detalhadas, para que ninguém venha ficar levantando espantalho e falando mitos, né, sobre a origem do dispensacionalismo. Então, aqui nós temos informações precisas sobre a verdadeira origem do pré-tribulacionismo, que não se deu com John Nelson Darby, né? Mas vamos lá. É muito comum mesmo, Gabriel, nós ouvirmos pessoas, pregadores, irmãos, usarem esse argumento. O dispensacionalismo é uma teoria jovem, o pré-tribulacionismo surgiu recentemente, ele tem menos de 200 anos, e eu digo, ainda que, teologicamente falando, o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo tivesse apenas 200 ou menos de 200 anos, isso não invalida a verdade doutrinária, porque o pré-tribulacionismo ele é fundamentado nas escrituras sagradas, né? Então, ainda que nós não estivéssemos com registros históricos disponíveis hoje para fundamentar historicamente o nascimento, o desenvolvimento, a sistematização, nós temos as escrituras sagradas, né? Nós podemos comparar, por exemplo, outras disciplinas da teologia que já no primeiro e segundo século você vê ali alguns conceitos, ideias teológicas heréticas, ou seja, então o fato de uma doutrina ter mais de um milênio não a torna legítima, verdadeira, né? Muitas das heresias que são defendidas hoje por algumas seitas já surgiram ali no século II, século III. Então não é o tempo de uma doutrina que a valida, mas sim, em primeiro lugar, as escrituras sagradas, a partir do momento que você faz um estudo sério, com uma interpretação coerente com o texto, entendendo o todo daquela doutrina, em vários livros, você chega assim a uma conclusão verdadeira, a despeito de muitas das vezes você ainda não ter um registro histórico detalhado. Mas no caso do dispensacionalismo nós temos, né? Em primeiro lugar, essa ideia de que John Nelson Darby extraiu o seu conceito dispensacionalista ou pré-tribulacionista de Margaret MacDonald é um erro assim absurdo. E eu fico vendo às vezes pessoas de relevância no meio teológico fazerem essa afirmação, e isso é replicado, é repetido por muitas pessoas. E um ponto interessante, que não sei se você já percebeu, quem normalmente faz essas afirmações, eles não citam fontes. Exatamente, não fazem nenhuma citação. Eles não têm dados históricos, o máximo que eles vão ter, talvez, seja ali a obra de Dave McPherson, né, que foi o jornalista que foi lá na Inglaterra, lá para poder fazer toda uma pesquisa, que ele era um pós-tribulacionista, e ele queria provar a qualquer custo que Darby extraiu as suas ideias de Margaret MacDonald, né? Vale dizer que quando Darby foi ver ali aquele movimento de Irving, do qual Margaret fazia parte, né? Ele, quando ouviu as mensagens, né, e as histórias das visões, ele já entendeu que aquelas visões não provinham da parte de Deus em hipótese alguma, porque eram altamente contraditórias. Então, ele rejeitou cabalmente aquilo já logo no início. E o outro ponto é que Darby ele desenvolve a sua escatologia através da exegese, do texto bíblico, começando a estudar a eclesiologia. Ele consegue fazer uma distinção entre igreja e Israel, e aí ele percebe que Deus tem um programa específico para a igreja e outro programa para Israel. E uma vez que você faz essa distinção, que não é difícil, é muito simples, Israel é Israel, você percebe que a grande tribulação, primariamente, no Antigo Testamento, né, o dia do Senhor está atrelado a Israel, e Israel não é igreja.
Pois bem, só para finalizar esse ponto, o que nós podemos dizer então sobre o que Margaret MacDonald acreditava ou ensinava? De fato, ela, ainda que Darby não tenha extraído dela, de suas visões, de suas mensagens, o pré-tribulacionismo ensinado por ele, o que Margaret MacDonald pregava, em que ela acreditava? Eu tenho aqui algumas citações da própria obra de Dave McPherson, né? De trechos de mensagens da Margaret MacDonald, e nós vamos perceber claramente que ela nunca foi pré-tribulacionista, né? Ela era uma espécie de pós-tribulacionista e, em último caso, ela acreditava num arrebatamento parcial. Veja bem aqui as declarações da mulher e se nós podemos dizer que isso aqui é pré-tribulacionismo. Olha lá. Agora, Margaret MacDonald falando aqui, ó. Agora será revelado o iníquo com todo o poder, milagres e sinais da mentira, para que, se possível fora, até os escolhidos sejam enganados. Essa será uma prova como o fogo para nos tentar. Esse teste virá para purgar e purificar os verdadeiros membros do corpo de Cristo. Uhum. Então, Margaret, ela enxerga a manifestação do anticristo, a grande tribulação em si, como um grande teste da parte de Deus para purificar, para purgar a igreja. Ou seja, fica claro que ela entende que a igreja vai passar pela grande tribulação e não será arrebatada antes. Tem mais um trechinho aqui em que ela diz: aqueles que passarem por tal prova serão contados dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. A aflição da igreja virá do anticristo. Tem como dizer que isso aqui é pré-tribulacionismo? Não tem como. De jeito nenhum. Igreja perseguida pelo anticristo, como é que pode ser antes da tribulação? Agora, por que aqueles que dizem que surgiu com ela, que Darby copiou as ideias delas, não cita os textos em que Margaret apresenta a sua ideia escatológica? Não citam porque, se forem citar, vão ter que se deparar com textos como esse, onde ela claramente demonstra ser pós-tribulacionista e não pré. Exatamente. É verdade, fica muito claro. Bem, aí então, pastor, de maneira inteligente, você colocou aí a palavra mito. Sim. Quer dizer, esses tipos de argumento, ligando, como dizem hoje aí esses tais desses ilustres pregadores aí, que uma doutrina como essa tem 200 anos. Na verdade, isso aí é coisa estranha mesmo, né? É coisa estranha. Sim, exatamente. Ainda que tivesse, nós temos o texto bíblico, mas, como já ficou demonstrado, não surgiu com Margaret e também não surgiu com Darby. Darby foi aquele que sistematizou o dispensacionalismo e um pré-tribulacionismo que já existia anteriormente a ele. Uhum. Ele não foi o criador. Ainda que ele tenha chegado a conclusões mais precisas, estudando eclesiologia e fazendo a distinção clara entre Israel e igreja, nós temos conceitos de dispensacionalismo, a doutrina da iminência. Aliás, os três, até acredito o quarto século da igreja, o que predominava era o quiliasmo, né? Ou seja, a ideia de um milênio literal, de um reino intermediário, onde Cristo governaria o mundo politicamente, fisicamente, a partir de Jerusalém. Então, quando nós vamos estudar os pais, nós vamos perceber que muitos deles já tinham a ideia de um dispensacionalismo, né, que eles vão trabalhar como sendo período de eras, 5 eras, 6 eras, que era justamente a ideia das dispensações, que foram desenvolvidas, não com Darby, mas já ali no começo da Reforma Protestante. Então, eu poderia citar aqui, por exemplo, para ser mais específico, em relação ao arrebatamento da igreja, né? No período da patrística, é muito comum hoje se dizer: os pais eles eram pré-milenistas históricos, isso é, eles eram pré-milenistas, mas acreditavam que a igreja iria passar pela grande tribulação. Quando você vai ler, por exemplo, as obras de Irineu, né, você percebe que Irineu, de fato, em algum momento, ele fala sobre a futura vinda do anticristo, mas em algum momento dá a entender que a igreja vai ser isenta de uma aflição específica,
Aliás, existem dispensacionalistas que selecionam textos de Irineu que dá a entender que ele era pré-tribulacionista, ao passo que quando você vai ver a obra dele mesmo, você percebe que em alguns momentos ele é pós. Então, assim, eu digo que o pós-tribulacionismo que existia na patrística, ele é um pós-tribulacionismo ambíguo, assim, inconstante. Tanto é que Walvoord, ele vai dizer que o que eles defendiam, na verdade, era uma espécie de intratribulacionismo. Eles acreditavam que a igreja já estava passando pela grande tribulação. Uhum. Então, assim, eles não interpretavam um período de 7 anos literal. Então, a hermenêutica, ainda que tinha um aspecto literal para chegar à conclusão de milênio, no tocante ao arrebatamento, a grande tribulação era um método assim constante de interpretação. Às vezes eles interpretavam literalmente, quando não se ajustavam às ideias, né, as engrenagens não se encaixavam, aí eles abandonavam o método literal e se utilizavam ali também do alegorismo, né, que já naquele período ali tinha grande força. Então é por isso que nós temos esse pós-tribulacionismo confuso, que não tem nada a ver com aquele pós-tribulacionismo, ou melhor dizendo, aquele pré-milenismo histórico desenvolvido por Paine, por Led, Alexander Riese, né, que foi uma resposta ao dispensacionalismo. O pré-milenismo histórico da patrística, ele é um pré-milenismo assim meio ambíguo no que tange ao arrebatamento da igreja, né? Por ora eles acreditavam que qualquer líder ali político poderia ser, né? O imperador poderia ser o anticristo. E nós sabemos que o anticristo é um personagem central da grande tribulação. Então fica claro que eles acreditavam em partes que já estavam passando pela grande tribulação. Agora, quando nós vamos para aqueles que defenderam um pré-tribulacionismo na patrística, eu tenho aqui 2 citações muito bacanas, nós percebemos que o pré-tribulacionismo da patrística, ele é um pré-tribulacionismo cristalino, claro, sem ambiguidade, sem confusão, diferente do pós-tribulacionismo. Olha, por exemplo, aqui, Victorino de Viena, quando ele vai fazer uma exposição de Apocalipse 6,14, onde diz ali que o céu se enrolará como um pergaminho, ele interpreta aquilo ali como sendo uma referência ao arrebatamento da igreja. É óbvio que o pré-tribulacionista hoje não faz uso desse texto para defender o pré-tribulacionismo. Claro. Mas Victorino de Viena o fez, e ele diz em relação a esse texto, a igreja será retirada. Então quer dizer que o enrolar ali do céu seria a retirada da igreja da terra. Aí ele conclui dizendo também, os bons serão removidos a fim de evitar a perseguição. Então, assim, ele acreditava que viria uma perseguição intensa, e essa perseguição, sim, seria a grande tribulação, com a manifestação do anticristo. Contudo, os bons, ou seja, a igreja, os crentes, os santos seriam arrebatados com o propósito de evitar essa perseguição. Eu tenho aqui também um outro pai, né, que é Efraim ou Efrém, o sírio, ali do 4º, 5º século, né? Alguns vão dizer o pseudo-Efraim, porque não conseguem atribuir legitimidade aos escritos, aos documentos, como sendo de autoria dele. Só que isso não prejudica em nada, porque um fato é verídico. Existe o documento de alguém com este nome, no século IV, V, até o século VI viveu, né, aproximadamente, que de fato acreditava em um arrebatamento pré-tribulacional. E olha que nós encontramos neste documento, né, de Efrém, que diz, pois os eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor para que não vejam a confusão que há de vir sobre o mundo. Quer clareza maior do que essa? É muito claro mesmo. Alguns posam, não, mas esse documento não tem como ser confirmado, atestado ser de Efraim. Não importa, o documento existe. E essa é uma verdade muito clara em relação ao pré-tribulacionismo. Então, alguém dizer, na patrística ninguém defendeu
o pré-tribulacionismo. Eu até poderia citar outros pais, Sim. mas não o faço, por quê? Porque você encontra um pré ali, às vezes, meio indefinido. Igual o pós. Uhum. Mas esses dois aqui são muito claros, né? E é ali, do 3º, 4º, 5º século da igreja. E dá um peso muito maior, não é, pastor? Com certeza. Não é uma convicção como essa. Pastor Gabriel, nas suas andanças, pregando do Apocalipse, compartilhando dos seus livros e etc., na questão do arrebatamento da igreja, o que mais aflige o coração do povo aí? Não é? Qual que é a dúvida maior que ronda o coração aí do nosso povo? Realmente é a questão de ter dúvida se será arrebatado ou não. Uhum. Então, antes de tudo, o arrebatamento ele não é primariamente uma questão escatológica. Ele é uma questão soteriológica. Ou seja, ele ser arrebatado, isso é o que eu sempre explico, é consequência de ser salvo. Todo aquele que é salvo, que nasceu de novo, entregou a vida para Cristo, ele será arrebatado quando for o momento do arrebatamento. Então não existe essa questão de crente de segunda categoria. Ou é salvo, é um verdadeiro crente, ou é um falso cristão, se for o caso. Mas aí ele não será arrebatado por não ser salvo, por não ter sido regenerado em Cristo. Né? E às vezes a pessoa tem essa dúvida de achar que tem que ser um cristão de elite para poder ser arrebatado. E não, arrebatamento é tão somente consequência da salvação da pessoa. Todo aquele salvo será arrebatado. Certo. Quer dizer, esse é o maior temor que ronda aí o coração do pessoal, né? Tá certo. Agora, outra coisa que a gente percebe muito da confusão dos dias atuais é sempre assim. Quando se fala da tribulação, esse conceito, pastor Jair, pastor Ivan, é assim, olha, que está muito no coração do pessoal. É assim, eles não conseguem entender naquele período da tribulação o que é tribulação e o que é grande tribulação. Eles não conseguem ver a diferença entre uma coisa e outra. E quando eles contam isso para mim, como aconteceu agora no Tocantins, num bate-papo na hora do almoço, assim, eles dizem assim, pastor, esse negócio de tribulação e grande tribulação, esse negócio é muito confuso. Como que nós vamos estar lá? Não é? Quer dizer, só de falar isso, ele já realmente não crê que a igreja é arrebatada antes. Ele já está lá vivendo nesse meio, não é? E a gente percebe que é muita influência pelo que esse meu interlocutor aí, esse domingo passado fez, da ideia principalmente de Deixados para Trás, o filme. Porque eles dizem assim, olha, lá, naquele momento ficou lá um pastor, ficou lá membros da igreja e pessoas que não eram muito firmes com Deus e passaram a grande tribulação e tiveram que provar de tudo aquilo. Então eu vejo aí, grande tribulação e tribulação no começo e depois que o crente passa. Ou seja, a pessoa crê no arrebatamento, ela crê no arrebatamento, mas no entanto, quando chega na história de tribulação e grande tribulação, ele fica aí no meio do caminho achando que ele vai passar. Não é? Então a gente diz assim, a mesma coisa aí, você é salvo, você vai subir. Se você não é salvo, não é? Você não tem certeza da salvação, você vai ficar, vai fazer o quê? É um crente falso, né? Como o Gabriel acabou de dizer. Mas, no entanto, quando cada cristão hoje, mesmo na nossa igreja batista e etc., que crê no arrebatamento, quando vão explicar tribulação e grande tribulação, parece que eles estão lá no meio, né? Eles estão lá no meio. Que confusão é essa, pastor Ivan? Qual que é essa confusão aí? Esse é um problema muito comum, principalmente entre os pós-tribulacionistas, né? Eles não fazem uma distinção entre tribulações gerais, certo, que todo crente passa, da grande tribulação. Então nós temos um texto bíblico, como Mateus 24, versículo 21, onde Cristo fala, né, que haverá então tão grande aflição ou tribulação como nunca houve desde os dias de Noé até hoje, e nem tão pouco haverá. Então foi o próprio Cristo quem distinguiu este período de tempo específico, que é a 70ª semana de Daniel, né? Que Jesus, inclusive, faz referência a Daniel em Mateus 24:15, né? Isso. E justamente o versículo 15 ali de Mateus 24 faz alusão lá a Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, que são os textos que tratam especificamente da última semana de Daniel. Então, assim, esse período de tempo futuro, o próprio Cristo denominou
como sendo o período de grande e intensa aflição como nunca houve e tão pouco haverá depois dele. Então, assim, quando nós nos deparamos com textos onde o próprio Cristo disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, nós vamos pegar textos em que a Bíblia diz que por muitas tribulações importa entrar no reino dos céus. Esses textos apresentam as tribulações gerais, cotidianas da vida do crente. Em algumas regiões, desde o primeiro, segundo século, durante toda a história do cristianismo, como hoje, há uma tribulação, uma aflição, uma perseguição mais intensa aos cristãos, né? Onde há martírio. Contudo, ainda assim, onde nós temos essas tribulações mais intensas, são tribulações locais, são países, cidades específicas. Ainda assim, não se compara à grande tribulação, porque o diferencial da grande tribulação é que, além de ser intensa, devido à severidade, diversidade e quantidade de juízos que serão derramados da parte de Deus nessa terra, ela será global. É diferente hoje. Hoje nós temos aqui no Brasil a nossa liberdade. Em muitos países existe a liberdade de culto. Em outras regiões, não. Né? Professar a fé cristã é risco de morte. No período tribulacional, especificamente ali a partir da primeira metade da grande tribulação, a perseguição será de nível global. E já no início dos 3 primeiros anos e meio, com a abertura do primeiro selo, os juízos divinos também será a nível global e não apenas uma região geográfica, sim, ou um país, né? Um país específico, igual sempre aconteceu desde o início. Então, quando se entende e faz essa distinção entre tribulações, provações gerais da vida cotidiana, provações em localidades específicas e a grande tribulação, que será global e intensa, aí percebe que realmente há algo específico para esse período e aí nós temos vários textos bíblicos que apontam que para essa tribulação geral, global, a igreja tem uma promessa de ser isenta, de ser livre desse período. Agora, as provas do dia a dia, isso aí não. Nós temos textos bíblicos que realmente apontam para essa realidade. E, pastor Ivan, até para quem está nos assistindo, uma dica também para ficar bem fácil da gente conseguir distinguir quando a Bíblia fala de tribulações com sentido de aflições do dia a dia e o período tribulacional, é assim... na grande maioria das vezes, quando está no plural, tribulações se refere às aflições da vida do cristão. O período tribulacional no futuro sempre estará no singular, a tribulação, a grande tribulação. Então, se olhou o texto bíblico, está no plural, você já sabe que não se refere a esse período escatológico, se refere às dificuldades da vida do cristão. Tá? Isso é uma dica para ajudar o pessoal que está nos ouvindo a interpretar corretamente também. Legal, muito boa dica aí a respeito disso. Olha, nós queremos aqui continuar agradecendo a todos vocês que estão ligadinhos na gente. Virgínia Miguel, boa noite para você também. Luiz Augusto, pastor, se a reconstrução do templo em Jerusalém é uma condição para o arrebatamento da igreja, então o arrebatamento não pode acontecer a qualquer momento. É isso aí mesmo? Fala, pastor Gabriel, vai. Não é uma condição, né? O que o texto bíblico diz é que no meio dos 7 anos, o anticristo vai ordenar que cesse o sacrifício e a oferta e se assentará no templo. Então, ele tem que já estar construído, pronto, em uso há algum tempo, quando chegar no meio dos 7 anos. Mas não há nenhuma obrigatoriedade que ele seja construído, nem que comece a ser construído antes do arrebatamento ou antes do início da tribulação. Inclusive, o Instituto do Templo, que tem lá em Israel, ele já declarou que ele consegue, do zero, fazer o templo em 6 meses, né? Com todos os projetos, os recursos, os materiais que eles têm. Então, na verdade, é após a ascensão do anticristo, com esse acordo de paz que ele intermediará, que permitirá que o templo seja reconstruído. Então, a reconstrução do templo se dará durante a primeira metade dos 7 anos, e não antes dele. Não existe nenhuma necessidade de que o templo seja reconstruído, nem comece a ser reconstruído antes do arrebatamento. Ok. Resposta dada aí. Abraço também carinhoso nosso aqui para
Ésia Barros, dando boa noite para nós e achando o assunto extremamente importante e interessante. Aparecida Rodrigues, ótima orientação. Franciane Gomes da Silva também conosco, dando boa noite para todos os pastores aqui. No nosso WhatsApp também, deixa eu ver aqui, deixa ele abrir, ele deu uma dormidinha aqui. Deixa eu achar ele aqui para ver quem é que está do lado de cá para a gente mandar um boa noite também. Daqui a pouquinho eu dou boa noite aqui. Tá pensando o nosso WhatsApp aí. Ele não é tão rápido como o nosso raciocínio, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí uma pausa e a gente volta já. Zé, o que a gente tem aí? Nós temos música, aviso, o que vai entrar aí? Conta aí para nós. Música no rádio e aviso no YouTube. Tá bom então, ó. Aviso lá no YouTube, não é? E a música aqui no rádio. Lembrando a todo o pessoal que está no YouTube, não é? Se a gente deixar as nossas músicas do rádio tocando no YouTube, imediatamente os robozinhos vão lá e derruba a transmissão. Por isso, quando a gente corta aqui ao vivo, você fica com aquela tarja explicando tudo isso. Alguém outro dia me perguntou aqui se a igreja paga os direitos. Irmãos, a igreja paga todos os direitos, mas isso é uma regra do YouTube. Se você usar uma música, eles filtram a música e derrubam a sua transmissão, porque o YouTube não sabe se temos o direito ou se não temos o direito, tá? Fica tranquilo que a nossa Rádio BBN aqui recolhe todos os direitos aqui do ECAD, tudo certinho, tá bom? A igreja aqui, com 95 anos, não ia fazer nada errado, tá bom? Ó, vamos aproveitar agora que o WhatsApp chegou aqui antes do nosso intervalo aí, rapidinho, ó. Valmir, dando boa noite aí para nós e agradecendo então a todos nós aí, os pastores, por estarmos juntos aqui. A Cibele dizendo para nós, está ficando muito claro tudo, não é? E isso é muito gostoso. Luiz Augusto, não é? Também está discutindo a questão da reconstrução do templo do lado de cá no WhatsApp e se isso realmente, isso já foi respondido. Ó, Décio Affini também aqui conosco, dando a paz do Senhor, não é? E perguntando a respeito dos termos, né? Dispensacionalismo, e outros podem didaticamente explicar e falar um pouquinho mais para a gente entender todos esses conceitos. Dá sim, a gente explica de novo, não tem importância, a gente tem todo o tempo aqui para fazer isso. Ele está dizendo, né, na humildade deles, queridos pastores, desculpe a ignorância aí, que Deus nos abençoe, né? Tranquilo, Décio, a gente vai explicar esses termos e a gente vai seguir. Fique ligadinha aqui conosco. Nós estamos aqui recebendo aqui o alô de todo mundo. Olha, muito contente de estar aqui, a Olinda ligado também com a gente, participando desse momento. Agora mesmo, deixa eu ver aqui quem é que está aparecendo no... Priscila Cardoso Santana. Ela está dizendo então aí, não é? Está dando boa noite e está até dizendo aqui, pastor Gabriel, que estão falando que o celular é a marca da besta. É isso mesmo, né? E perguntando mais. Então, antes dos termos aí, pastor, o celular é a marca da besta, porque agora está ficando grande, está ficando pequenininho, está ficando com 2 tracinhos só no ouvido, assim, com aqueles in-ears, né? Então, vamos lá. Pastor Gabriel, diz aí, é a marca da besta mesmo? Não, certamente não. É lógico que o anticristo ele vai usar da tecnologia disponível na época para fazer o seu plano de domínio aí do mundo como um todo, né? Mas até eu costumo falar para os alunos do seminário, sempre ter em mente assim que a marca da besta será colocada em uso de fato durante o período tribulacional, não antes. Então, mesmo que em nossos dias já exista a tecnologia que pode vir a se tornar a marca da besta, ela hoje não é a marca da besta, porque ele só se tornará essa marca de fato quando começar o período tribulacional, já durante a tribulação, porque é importante as pessoas entenderem que essa marca ela vai significar que a pessoa pertence ao governo do anticristo, que rejeitou a Deus e que considera o iníquo, homem do pecado, o anticristo, como sendo o próprio Deus. Então vai ter uma aceitação desses termos para que possa ter uso dessa marca, né? E por isso que será somente durante o período tribulacional. Não vai ter como usar sem saber, porque vai implicar em você ter esse termo de aceitação dessas cláusulas, né, que envolvem o uso dessa marca. Tá certo, então.
Pastor Gabriel, vamos falar dos termos difíceis aí, que o pessoal está dizendo assim, Apocalipse é difícil porque que história é essa destas palavras que os professores usam, como o Ivan acabou de usar agora aí, né? Falando das dispensações aí. Vamos lá. Ok. Então, irmãos, assim, o que é dispensacionalismo, né? Como o pastor Ivan aqui já citou, esse sistema de interpretação bíblica, ele foi estruturado primariamente ou de forma mais sistematizada pelo pastor e teólogo John Nelson Darby, ali por volta do início do século XIX. Mas no que consiste o dispensacionalismo? Basicamente, é a ideia de que Deus subdivide a história da humanidade em várias etapas, que nós podemos chamar de eras. Então pense assim, Deus tem um plano geral para a humanidade que veio lá desde o início da criação até o novo céu e nova terra. E Deus, dentro desse plano mestre da humanidade, que o pastor até gosta de falar, que o pastor Wagner, do fio de ouro, né, pastor? Que é esse plano, ele subdivide em várias etapas. Então, e essas etapas bem definidas, geralmente o que termina uma e começa a outra é quando Deus entrega uma aliança para o povo, né, ou para uma pessoa específica. Então, nada mais é do que isso. É o entendimento de que Deus subdividiu a história da humanidade em várias eras, em várias etapas, cada uma dessas etapas chamada de dispensações, e que Deus tem propósitos e planos específicos a serem cumpridos em cada uma dessas etapas. É só isso. Uhum. Então quer dizer que o arrebatamento é a marca de uma nova etapa, é isso? Exatamente. Ok. É a transição. Pastor Ivan, é verdade, né? Se a gente estava conversando aí agora há pouco, que a gente sempre ouve falar assim de puritanos, dizendo que os puritanos sempre foram 100% pós-tribulacionistas, aliancistas, pós-milenistas, né? É verdade isso? Ou tinha um monte de puritano que também cria no arrebatamento antes da tribulação? Pois é, mais uma vez, antes de falar sobre isso, está aqui o livro. Esse livro, que apresenta o dispensacionalismo e pré-tribulacionismo antes de Darby, ele trabalha justamente, pastor Gabriel, com os puritanos. Sim, os puritanos que têm fama de serem pós-milenistas, aliancistas. O que nós percebemos em meio aos puritanos ali, já no século XVII, né? Tanto na Inglaterra como especificamente nos Estados Unidos também. A escatologia que surge ali, ela não é aquela escatologia que veio ali do catolicismo, que foi mantida pelos reformadores, né, o amilenismo, e aí automaticamente um pós-tribulacionismo, entendendo que os reformadores também enxergavam muitas das vezes no Papa o anticristo, então em partes acreditavam que já estavam vivendo também a grande tribulação. Contudo, os puritanos, eles já têm uma perspectiva pré-milenista. Agora, vale destacar que esse pré-milenismo que surge ali entre esses puritanos, ele não tem uma característica de um pré-milenismo histórico que foi uma resposta ao dispensacionalismo lá no século XX. Não. Ele é um pré-milenismo com características dispensacionalistas, né? Isso quer dizer, eles defendiam a ideia de dispensações. Nós temos ali vários puritanos, né, que já elaboram esquemas dispensacionais. Eles creem, até mesmo os pós-milenistas, né, eles têm uma visão otimista em relação ao Israel étnico, né? Então isso era muito comum entre os puritanos, e eles acreditavam também, né? Vários deles, não todos, obviamente, em um arrebatamento pré-tribulacional. Às vezes um arrebatamento pré-ira, um mid, mas sempre fazendo uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Então, esses pré-milenistas, né, que eram dispensacionalistas nesse período, esses puritanos, eles não entendiam que Jesus voltaria no fim da grande tribulação e a vinda de Cristo, a segunda vinda em glória, para estabelecer o reino, coincidiria com o arrebatamento da igreja. Não, eles colocavam um intervalo de tempo. Então, dentre esses, né, nós temos aqui alguns que claramente davam indícios de serem pré-tribulacionistas, e eu quero citar aqui alguns deles, né? Nós temos aqui, por exemplo,
Thomas Drake, lembrando mais uma vez que todos esses são citações desta obra, viu? Então, quem quiser mais abundância de detalhes, é só procurar esse livro e comprar. Olha lá, Thomas Drake, ali, século XVII, né? Citando Lucas 21:36, que, aliás, é um ótimo texto em defesa do pré-tribulacionismo, que depois que Lucas registra, né, o sermão escatológico de Jesus, ele vai trazer um detalhe que Mateus não traz, que é o quê? Na sequência, quando Jesus apresenta ali em Lucas 21 a grande tribulação e o retorno dele, Jesus vai dizer para os seus discípulos que é possível evitar todas as coisas que ele tinha dito. E no contexto ali, de Lucas 21:36, essas coisas que foram ditas por Jesus, que ele disse que poderia ser evitada, são os eventos da grande tribulação. Então, com base nesse texto, por exemplo, Thomas Drake vai dizer, exortando aos seus leitores, ele fala, orai e vigiai para que sejam dignos de escapar das coisas que devem acontecer. Ele usava também um exemplo ali de Enoque, de Elias, né, como modelos ali de arrebatamento. Nós vamos pegar, por exemplo, um outro puritano, né, Robert Menton, que vai dizer que a ressurreição ocorria antes da segunda vinda para Cristo reinar sobre a terra, e os ímpios seriam deixados para sofrerem a ira divina nos últimos dias, entendendo os últimos dias como o período tribulacional. Eu vou citar aqui também agora uma ministra, por assim dizer, né, que em 1647, o nome dessa ministra é Elizabeth Avery. Ela vai pregar com base em Apocalipse capítulo 12, a mulher ali vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas, e ela entende que aquela mulher ali é a igreja, diferente, por exemplo, do pós-tribulacionista que vai insistir que a mulher, aliás, ela entende que a mulher ali é a igreja, é isso mesmo. E o pós-tribulacionista, ele entende também que a mulher é a igreja, ao invés de ser Israel, mas para que, então, ele coloque a igreja durante o período tribulacional. Agora, Avery, diferente do pós-tribulacionista, ela entendia que essa mulher, de uma certa forma, ela já estava em uma posição, tá, que não era terra ali, em alguma região no espaço, né? Ela não está no período tribulacional. Então ela vai pregar com base também em Isaías 26, ali, que é o Apocalipse de Isaías, né? E o próprio texto de 1 Tessalonicenses 4,16, um arrebatamento pré-tribulacional, onde a igreja, a semelhança ali daquela mulher, vai estar suspensa. Enquanto a grande tribulação, os juízos divinos vão estar sendo derramados sobre a terra, a igreja não estará na terra. E isso em 1647. Então, quando alguém diz que não havia pregação pré-tribulacional antes de Darby, ou que seja antes de Margaret, que era, na verdade, pós-tribulacionista, isso é um grande erro. E eu sempre penso que isso se dá, né, quando essas pessoas propagam essas ideias, né, de que o dispensacionalismo é muito recente e ignora esses fatos históricos, ou é por ignorância realmente, por não ter acesso a fontes primárias, ou por desonestidade intelectual, teológica, né? Então, às vezes, a gente fica até em dúvida qual que é o problema, se é desonestidade, né? Faz sentido. E vendo homens de Deus, às vezes, fazendo essas declarações, eu prefiro até acreditar que seja ignorância, embora acho difícil, né? Mas prefiro acreditar nisso, né? Ó, temos aqui também, né, Peter Sterry, que em 1648 pregou um pré-tribulacionismo com base no livramento de Noé. E ele diz, uma arca para aqueles que são levados com Cristo, elevando-os acima de todas as misérias rumo ao céu. Então, assim, nós percebemos entre esses pregadores já essa ideia, ainda que eles não tenham textos, conforme foi trabalhado lá depois de Darby, para poder sustentar a doutrina pré-tribulacional, mas com base em textos, exemplos, por exemplo, como o livramento de Ló, né? E textos ali do próprio sermão escatológico, um será deixado, outro será levado, né? Esse texto que eu citei aqui de Lucas 21:36, a partir desses textos eles já começam a entender que a grande tribulação não tem relações com a igreja, e sim com Israel e com o mundo apóstata, né? Que esse é o objetivo.
Eu quero citar aqui, pelo menos mais uma referência aqui, né? Nós temos várias. Merzen, por exemplo, que foi um pastor também puritano, teólogo, em 1690, a semelhança de Darby, ele faz uma conexão com 1 Tessalonicenses 4,16 e Lucas 17,34, né? Onde o texto ali fala que um será deixado e outro tomado, e ele prega também ali um arrebatamento pré-tribulacional, dizendo, um será tomado e o outro deixado. Então, após a vinda do Senhor, a maioria das pragas mencionadas em Apocalipse serão derramadas sobre a terra e os ímpios, ou seja, após a vinda do Senhor, para arrebatar a igreja, a maior parte das pragas de Apocalipse serão derramadas sobre a terra. Então, quando nós fazemos assim essa pesquisa, essa leitura desses puritanos, né, que pregaram ali tanto um dispensacionalismo, uma ideia de iminência, de que Cristo poderia vir para buscar seu povo a qualquer momento, e especificamente declarações, mensagens como essas, de que a igreja não passa pela grande tribulação, alguns têm a característica de serem mídia ou até pré-ir assim, mas você percebe uma clara distinção que eles fazem entre a aparição de Cristo no fim da grande tribulação, o seu segundo advento, o retorno glorioso para estabelecer o reino, e o arrebatamento da igreja em si, entendendo que a igreja não estava destinada para a ira final. E isso praticamente 200 anos antes de John Nelson Darby, né? Além do fato que nós temos ali alguns pais, no período da patrística, que também defenderam um arrebatamento pré-tribulacionista. Perfeito, fica muito claro isso tudo. Pastor Gabriel, o pessoal aqui também continua perguntando, né? Então, deixa eu pegar aqui uma das perguntas que são bem básicas, né? Tá dizendo aqui, não é? Gostaria de entender, deixa eu ver aqui, qual a relação das profecias do Apocalipse com a movimentação política, não é, das nações hoje? Qual que é a relação que você sente entre a proximidade das profecias bíblicas se cumprirem e a movimentação, principalmente política no mundo? Eu acho que ela está falando da questão ideológica, né, que está tomando conta do mundo inteiro, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Bom, nós vemos o mundo se unificando cada vez mais em vários aspectos tecnológicos principalmente. Isso é uma preparação para o governo do anticristo, com certeza. E também no aspecto político, nós vemos o mundo se aglutinando em vários grandes blocos, né? E isso é uma preparação também para a Guerra do Armagedon, que ocorrerá durante o período tribulacional. Então nós vemos um prenúncio, né? Como o Senhor Jesus nos disse ali na parábola da figueira, né? Quando você olha para a figueira e vê que ela está cheia de folhas, você já sabe que o verão está próximo, logo vai dar fruto, né? E quando nós vemos tudo isso acontecendo, é para que nós saibamos também que o cumprimento de tudo isso que o Senhor Jesus nos deixou está às portas também. Quer dizer, é sensível perceber esse movimento mundial, né, pastor Gabriel, que há realmente um liberalismo muito grande, valores mais tradicionais, né, estão todos eles ruindo, né, um ataque frontal contra a família, contra a igreja, contra instituições sólidas, né, fica muito claro isso aí, que há um movimento por detrás de tudo isso aí de preparação da chegada do anticristo. Com certeza. Então, fica aí anotado. Nós temos aqui o Luiz Augusto dizendo o seguinte, e a pergunta vai para o pastor Ivan aí. Pastor, como ficam os pós-tribulacionistas com relação à passagem bíblica que diz que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? Pois bem, muito boa pergunta. O pós-tribulacionista, ele tenta defender um conceito ou uma ideia de iminência, de que Cristo pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. A grande verdade é que eles não podem fazer isso. Né? Quem pode realmente defender a ideia de iminência, com base em inúmeros textos que apresenta a vinda de Cristo para arrebatar a igreja como podendo ocorrer a qualquer momento, é o pré-tribulacionista. Porque o pós-tribulacionista, ele tem que aguardar a manifestação do anticristo, em primeiro lugar. Se ele é um pré-milenista histórico, ou seja, ele entende que no fim da grande tribulação, Cristo vem, arrebata a igreja e estabelece o reino milenar, a situação é um pouco mais difícil ainda. Por quê?
ele vai perceber ali que no capítulo 13 de Apocalipse, a última metade da grande tribulação é estabelecida como tendo exatamente 1.260 dias. E isso começa a ser contado a partir do estabelecimento da imagem do anticristo lá no templo. Então, quando isso ocorrer no período tribulacional, Apocalipse é muito claro. Restam apenas 1.260 dias. Como que pode haver iminência para um arrebatamento pós-tribulacional? Ou seja, Cristo voltar a qualquer momento, né? Tendo 1.260 dias cravado. Não tem como. Então, a única posição escatológica que pode ter essa esperança, essa expectativa de que Cristo pode retornar a qualquer momento é a escatologia dispensacionalista, né? A pré-tribulacionista, porque o pós-tribulacionista, infelizmente... É voo cego. Exatamente. É voo cego. O que eles fazem é o quê, então? Eles vão tentar mudar o conceito de iminência para tentar adaptar ali ao modelo escatológico deles, né? Contudo, essa expectativa de iminência só pode ser vivenciada pelo pré-tribulacionista, né? O pós-tribulacionista, ele está esperando, na verdade, o anticristo. Nós até brincamos comumente, né? O pré-tribulacionista aguarda Cristo. O pós-tribulacionista aguarda, na verdade, a manifestação do anticristo. E aí não tem iminência, né? Porque os eventos de Apocalipse ali são todos datados, né? Não tem como correr da data, né? É isso aí Exatamente. mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá pro nosso YouTube. Vamos lá perguntar. Eu acho que não tem. Ah, tá bom. Já fez a pergunta aqui, já respondeu. Ó, um abraço também para Carlos Bonfim, não é? E a tia Eliesa, eu te amo, tá mandando recado aqui por nós e através de nós. Que legal, viu? Ela tá dizendo também aqui para nós aqui que Deus possa muito nos abençoar e que continuemos sempre amando o Apocalipse, tá bom? Deixa eu ver agora aqui o Ronaldo Jimenez aqui de volta, tá dando parabéns. E contudo eu pergunto, após o arrebatamento, a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. Na visão dos pastores, quais serão as possíveis consequências desse tribunal, o tribunal de Cristo? Seria possível, nesse momento, por exemplo, perder a salvação e receber essa sentença no tribunal de Cristo? Vamos lá, Gabriel. Não. Certamente não. Aí o problema é entender a palavra tribunal no seu significado errado, né? Porque em português, para nós, é tudo tribunal. Mas ali no grego do texto, existe a palavra usada, é a palavra bema. Né? No grego existem duas palavras que querem dizer tribunal. A tribunal no sentido que nós estamos acostumados, que é aquele com advogado de defesa, de acusação, juiz, júri, testemunhas e um réu que vai ser declarado inocente ou culpado, é o termo criterion. Mas quando se fala do tribunal de Cristo, não se usa essa palavra, usa o termo bema. Bema nada mais é do que aquela ideia do tribunal dos Jogos Olímpicos, aquela bancada de juízes que analisa todo o desempenho da apresentação do atleta. E dá nota, né? E dá nota, exatamente. Então, no tribunal de Cristo, a pior coisa que pode acontecer é a pessoa não receber um galardão ou receber muito pouco, em ter uma nota muito baixa, digamos assim, nessa analogia. Mas não envolve perda de salvação, porque eu já retorno no que eu falei lá no começo. Ser arrebatado é consequência de ser salvo. Só será arrebatado quem já é salvo. Se a pessoa não for salva, ela nem será arrebatada. Ela não vai ser arrebatada para depois ter que voltar. Né? Então, esse tribunal de Cristo ele não tem nada a ver com salvação ou perdição. Ele é um momento que Cristo reserva na história para analisar a qualidade e quantidade de boas obras que todos os seus servos fizeram durante sua vida na terra, e ele vai dar uma recompensa, uma premiação, um galardão proporcional a essa qualidade e quantidade das obras que cada um fez. É isso aí, pastor Ivan? É isso aí. Esse cara aí entende de Apocalipse, né? Perfeito. Né? Tá bom, tá perfeito mesmo, né? Hoje, sexta-feira, última sexta-feira de cada mês, estamos sempre aqui. E olha, pastor Gabriel, só responde aqui rapidinho, aqui antes das suas considerações finais, não é? Boa noite, pastor.
Ótima orientação, agradeço por tudo. Pastor, temos que ficar de olho em Israel nesse tempo? Sim, com certeza. Israel é o relógio de Deus. Né? Nós vemos aí tudo progredindo e é lá que tudo vai acontecer, né? Principalmente durante o período tribulacional. Então, com certeza, o que acontece em Israel tem grande impacto no cenário do fim dos tempos. Tá certo. Outra pergunta que vem aqui é o seguinte: pastor, seu entendimento a respeito do Estado de Israel, a nação de Israel, e até o ano 2048, pode ser a volta de Cristo Jesus 2048? Olha, até hoje todo mundo que tentou marcar uma data errou, né? Porque, como nós estávamos falando aqui, o que Jesus nos ensinou foi a doutrina da iminência. Nós temos que estar preparados para uma volta de Cristo Vigiando. a qualquer momento, exatamente, não nos apegarmos a datas. Quem se apega à data fica relaxado, né? Então você tem que esperar Cristo a qualquer momento e não se apegue a datas, né? Não foi essa orientação que o Senhor Jesus nos deixou. Eu tenho minhas teorias, mas vamos deixar para outra hora aí, não é? É isso aí. Pastor Ivan, então vamos começar as palavras finais suas. Você é o nosso convidado de honra hoje. Pastor, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado pela sugestão do livro. Isso aí realmente é uma coisa muito boa para todo mundo aí que está nos assistindo. E eu gostaria que o pastor começasse aí com um texto bíblico que está no teu coração e depois dar uma boa noite aí para todos os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Pois bem, como nós trazemos sempre algum aspecto histórico, né, como já foi feito, já que a proposta é essa, né, fazemos citações, sempre tem aquele que ouve e diz assim, depois que você apresenta toda a documentação, todos os fatos históricos que eles negam, né? Aí alguém diz, mas cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia aí, pastor? Cadê o texto bíblico? Primeiro eles dizem que não temos fundamentação histórica, depois que você apresenta, aí não, queremos Bíblia agora, chega de história. Então nós temos que ter um texto, né? São inúmeros os textos que fundamentam a ideia clara e cristalina de um arrebatamento pré-tribulacional, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo vai deixar claro que nós não fomos destinados para a ira. No capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, mais uma vez, Paulo repete essa ideia de que nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. E essa ira que Paulo diz que nós não fomos destinados não é o julgamento do trono branco e muito menos a condenação eterna, o lago de fogo, porque isso é muito óbvio, né? Lá em Romanos, Paulo já deixou claro, para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então essa ira é uma referência a um dos outros termos que se refere para a grande tribulação. E o próprio livro de Apocalipse denomina, né, esse período como sendo o período da ira. Lá em Apocalipse capítulo 6, por exemplo, no versículo 16 vai dizer, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, o próprio livro de Apocalipse vai denominar o período como o período da ira, que Paulo deixou claro que a igreja será isenta, ela não é destinada. Tem aqueles que podem dizer assim, mas tudo bem, a ira começa só depois da perseguição do anticristo, ou faltando um quarto de tempo para terminar a grande tribulação, essa é a teoria pré-ira, por exemplo. Ou o próprio pós-tribulacionista, ele vai tentar colocar essa ira lá no dia do segundo advento, o derramar final ali, quando Cristo aparece e aniquila ali todo o exército do anticristo, e aí sim a igreja vai ser arrebatada ali. Não. Todo o período tribulacional é o período da ira. Por exemplo, nós vamos pegar aqui Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, que diz, e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus.
Aqui não diz porque nelas se inicia a ira. É É consumada. consumação mesmo. Porque já teve início lá atrás. Lá atrás. Entende? Então, todo o período, desde a abertura do primeiro selo, cavalo branco, ou seja, a aparição do anticristo, com a falsa paz, aquilo ali em si já faz parte da ira divina. Então, todo o período tribulacional é a ira. E nós temos 2 textos cristalinos que diz que a igreja não está destinada para esse tempo, mas que será isenta. O problema é que, às vezes, os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles querem que você dê um texto assim para eles. A igreja não passará pela grande tribulação. Ora, não é assim que se faz teologia. Exigir isso, nós também podemos da parte deles, né? Um texto que diga, a igreja estará durante todo o período da grande tribulação. Também não existe. Também não tem, né? Não existe. Então, assim, da mesma forma, a doutrina da Trindade, você não vai encontrar na Bíblia a Trindade. Deus é uma Trindade. Não existe. O que nós temos são textos claros que apresentam o conceito de um único Deus que subsiste simultaneamente em 3 pessoas. Então, nós temos o conceito, e aí, depois de desenvolver o conceito com base no texto bíblico, se estabelece ali os termos, né, e a sistematização teológica daquela ideia. Então, assim, para encerrar, eu penso que o pré-tribulacionismo, além dele ter ali todo um registro histórico do seu desenvolvimento, nós vamos ter, sim, né, na patrística ali, os registros, como já foi citado, entre os puritanos, mas a sistematização se dá a partir de Darby, ok? Especificamente ali depois no Seminário Teológico de Dallas, né, que vai dar um corpo para essa doutrina, né, vai trabalhar mesmo de forma detalhada. E o pré-milenismo histórico que surge é uma resposta a essa sistematização dispensacionalista, né? Não é um pré-milenismo histórico patrístico, isso não existia na patrística, não existia pré-milenismo histórico naquela época como tem hoje. Então nós temos a fundamentação histórica e temos a fundamentação bíblica, conforme já foi citado aqui, de forma clara. A igreja não será destinada a esse período de tempo, né? Cristo tem uma promessa de que arrebatará, levará o seu povo, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vai deixar muito claro, né? Que vai vir um período de provação sobre toda a terra, ou seja, global, para provar todos os moradores da terra, naturalmente, separa toda a terra. Sim. E ali é dito que te guardarei da hora da tentação que há de vir. E é interessante que a preposição ali, né? Tereso ek, guardar, dar, ek, é guardar tirando, não em meio. Não, tanto é que a própria tradução já coloca assim, né? Te guardarei da tentação, da tribulação. Não te guardarei em meio ou durante, né? Se fosse em meio ou durante, a preposição grega deveria ser eis ou em, que aí sim, é durante, ao longo de, em meio a. Então, assim, nós temos fundamentação exegética, escriturística e histórica para termos essa esperança de que a qualquer momento nós podemos ouvir o toque da trombeta e sermos arrebatados e encontrar Amém, o nosso é isso Cristo aí. nos ares. Aguardamos isso. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Pastor Gabriel, suas considerações finais aí. Realmente é muito claro nos ensinos bíblicos, no Apocalipse. Jesus também disse lá em João 14, né, que ele iria ao céu para nos preparar uma morada, e quando essa morada estiver pronta, ele vai voltar e nos levar para morar com ele nessa morada, né, no céu. E aproveitando também aqui o programa, quero lembrar o pessoal que o Seminário Batista Livre retorna às aulas agora 7 de agosto, né, a primeira segunda-feira de agosto, com a disciplina de Doutrina da Igreja, que eu mesmo estarei lecionando. Né, você é meu convidado, você pode vir assistir uma aula gratuita, conhecer o nosso seminário aqui, o Polo Vila Prudente, instalado aqui na Igreja Boas Novas, e com certeza você vai gostar muito e vai querer ficar. É isso aí mesmo. Pastor Gabriel, fala a respeito do polo que ficou agora na Associação das Igrejas Batistas aqui, sul-leste da capital. Isso, nós fechamos também mais uma parceria ali
na Igreja Batista de Vila Antonieta para atender todas as igrejas da Zona Leste, né? Não só as batistas, as da Abansul ali, que é a associação da nossa região, mas também de qualquer igreja, de qualquer pessoa, de qualquer denominação. Então você pode entrar ali no site do Seminário Batista Livre e procurar ali o Polo Abansul, o Polo da Batista Vila Antonieta, que estará também iniciando agora em agosto uma nova turma de bacharel em teologia. Tá certo, então. Então estamos juntos, né, Pastor Gabriel? Vamos aí com mais um semestre aí. Com certeza. Então fica aí a dica bem especial. Nós vamos terminando por aqui, porque o programa tem que terminar. Esses estudiosos da Bíblia aqui, nós temos que colocar eles na cama, porque senão as esposas vão ficar muito bravas, não é? E você também vai se preparando para a sua noite. Relembrando, o pessoal está insistindo aqui, se dá para fazer ainda inscrição para o Sábado Feliz amanhã. Não dá. Já terminou a inscrição, irmãos, para a gente organizar alimento, lembrança para as crianças, trabalho manual, acomodação nas salas, dividido por idade. A gente sempre termina antes. Geralmente na quarta-feira antes a gente já termina, não é? E foi aquilo que foi anunciado na quarta-feira. Terminou, não é? Terminou. Então desculpa aí as mamães e os papais que deixaram aí voltando de férias para a última hora. O nosso carinho, o nosso amor. Vamos ter mais uma edição já do Sábado Feliz, mas vocês ficam conosco. Para você que quer dar uma passeadinha lá no site da nossa igreja, lembre-se que lá no site da igreja, na área de downloads ou recursos, você tem ali então 2 mapas diferentes do Apocalipse que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Dá uma passadinha por lá, faz o download e tudo mais, e vai ser uma oportunidade de você ter ali tanto o resumo do Apocalipse e no mapa um pouco ampliado, que é aquele que o pastor Gabriel está sempre nos incentivando, não só a baixar lá na internet, mas principalmente se você quiser guardar isso para incentivar os seus filhos, você compra esse mapa físico que ficou muito bonito, expandido, plastificado, tá enorme, grande, né, pastor Gabriel? Tem o que lá? 1 metro? 88, 30 por 88. 30 por 88, tá vendo só? Essa turma jovem guarda tudo na cabeça, eu já estou esquecendo. Então 30 por 88 e o legal de tudo, dividindo o período da tribulação e da grande tribulação, dividindo então no aspecto da igreja, de Israel, dos gentios, fica muito mais fácil você entender. Então passe por lá, faça o download. Para você que é aqui da igreja, passe na livraria e faça a compra. Isso tudo vai enriquecer a sua vida. Por hora, ficamos por aqui. Agradecemos com carinho a audiência de todos vocês, tanto o pessoal que está lá no YouTube, como vocês que estão aqui também conosco no nosso WhatsApp, ouvindo através das redes sociais a nossa rádio. Ficamos por aqui agradecidos a Deus e que você continue amando o livro do Apocalipse, tá bom? Depois você pode conversar com o pastor Gabriel aí, quando é que vai voltar as aulas do Apocalipse. Aí você dá uma perguntada para ele se você pode ser um ouvinte só naquele dia, que aí você pega uma colinha junto com o pessoal todo que está estudando, quem sabe você vai ter a sua vida ainda mais enriquecida. Nos encontramos no próximo mês, na última sexta-feira. Que Deus abençoe vocês. O Apocalipse hoje volta em agosto. Até lá, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Esta é a sua Rádio BBN. Simples assim.